Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês aí da turma de Física Contemporânea. Sejam bem-vindos hoje mais uma live sobre o nosso assunto atual. Lembrando então, nosso assunto atual, vamos lá para o nosso quadro, é exatamente esse, os postulados da mecânica quântica. Hoje é a parte 2. Nós vimos na parte introdutória os 3 primeiros postulados. Vejamos então, quarto postulado, nós vamos dividir didaticamente em 2 partes. Então, essa é a primeira das 2 partes em que dividimos o enunciado do quarto postulado, para que fique didático. Esse quarto postulado recebe o nome genérico de decomposição espectral. Então, o enunciado é: ao se efetuar a medição do observável Q, cujo operador possui autovalores Qn e autovetores En, no estado normalizado S igual a somatório de Cn e N, e esse estado S está expresso na base dos autovetores do nosso operador. Dentro dessas condições, então, o nosso quarto postulado, primeira parte, nos diz o quê? A probabilidade pequena de se obter o alto valor não degenerado, de modo simples, o alto valor não repetido, Qn é dada por. Nós vamos agora saber com que probabilidade, numa medição do observável Q, poderemos encontrar como resultado um de seus autovalores. Essa probabilidade será dada pela nossa expressão número 3. Veja lá. Probabilidade de se obter, num processo de medição, o alto valor Qn é igual ao módulo de Cn ao quadrado. Veja que Cn é o coeficiente da expansão, da combinação linear que expressa o nosso estado S. Portanto, o módulo de Cn ao quadrado, relação número 3, é a probabilidade de que o alto valor Qn seja encontrado num processo de medição do observável. Esse coeficiente Cn nós já conhecemos. Como encontrar o coeficiente de uma expansão de um vetor numa dada base? Nós sabemos já, da nossa revisão de álgebra linear, que o Cn é expresso pela relação número 4. Lembra-se? Cn é o produto interno, o braquete, de cada elemento da base, é N, nesse caso são os autovetores do nosso observável, do nosso operador, vezes o estado S. Essa é uma relação genérica para a expressão dos coeficientes de um vetor numa dada base. Nesse caso, a nossa base é o conjunto de autovetores do operador Q. Portanto, se tivermos o valor de Cn na nossa expansão do estado S, estado quântico em que está sendo feita a medida, basta calcular o módulo de Cn ao quadrado. Caso não tenhamos explicitamente o Cn, podemos calculá-lo, então, pela relação número 4. Aqui, desde já, um detalhe. Módulo de Cn. Lembre-se que esse coeficiente, que é o resultado de um produto interno, um braquete, entre o vetor da base e o estado S, pode resultar num número real ou complexo. Se o resultado desse coeficiente for real, o módulo será, obviamente, o módulo desse número real. Porém, caso o resultado do coeficiente, o seu valor, seja um número complexo, temos que lembrar como obter o módulo de um complexo, que fizemos na nossa revisão também lá de álgebra linear. Vamos aplicar essa ideia retomando o nosso problema introdutório, lembra-se? Nosso problema se referia à molécula de H2+, um modelo bastante simplificado dessa molécula. Nesse caso, o que temos? Na imagem 1, os estados que nós chamamos de alfa e beta.
são os estados em que a nuvem eletrônica dessa molécula encontra-se vinculada ou a um núcleo ou a outro núcleo. Pois bem, vamos considerar, como fizemos lá na hipótese desse problema, que o estado inicial da nossa molécula seja como representado esquematicamente na imagem 2. Veja que agora a nuvem eletrônica é compartilhada simultaneamente pelos dois núcleos. E vamos supor também, como fizemos lá no enunciado dessa situação, que esse estado inicial, ket S0, seja 3/5 alfa mais 4/5 beta. Pois bem, pergunta que nós deixamos lá na introdução. Lembra-se? Primeira questão que foi feita: qual a probabilidade de que a nuvem eletrônica esteja vinculada a um dos dois núcleos no instante em que a molécula foi preparada conforme o esquema da nossa imagem número 2? É hora agora de usar essa primeira parte do quarto postulado, que trata exatamente da probabilidade de encontrarmos no processo de medição, no processo de interação com o sistema quântico, algum resultado, alguma entidade física mensurável. Nesse caso, é a localização, a distribuição espacial da nuvem eletrônica. Para isso, então, precisamos retomar o nosso estado S0. Veja lá, 3/5 alfa mais 4/5 beta. Pois bem, veja a pergunta novamente. Qual a probabilidade de que a nuvem eletrônica esteja vinculada a um dos dois núcleos? Lembra-se do esquema da imagem número 1? Ora, no caso alfa, estado alfa é exatamente o estado em que a nuvem eletrônica está vinculada ao núcleo 1. E o estado beta é o estado em que a nuvem eletrônica está vinculada ao núcleo 2. Portanto, esse estado S0 é uma superposição daqueles dois estados fundamentais da nossa molécula. Pois bem, acabamos de ver no enunciado do quarto postulado que a probabilidade está ligada ao coeficiente de cada uma dessas formas de encontrarmos a nuvem eletrônica. Exatamente C1 e C2, ou aqui no caso, melhor, C alfa e C beta, os coeficientes que acompanham cada um desses dois autoestados. Ou seja, situação em que a nuvem eletrônica está vinculada ao núcleo 1 é alfa, ao núcleo 2 é beta. Portanto, veja lá, a probabilidade para encontrarmos a nuvem localizada em um dos núcleos, vamos chamar de PNUV, abreviando exatamente nuvem. Isso é o módulo quadrado do coeficiente respectivo, ou para alfa ou para beta, conforme seja vinculado ao núcleo 1 ou ao núcleo 2. Então, teremos lá, veja, probabilidade de encontrarmos a nossa nuvem eletrônica vinculada ao núcleo 1. Esse é exatamente o estado alfa. Qual a probabilidade de que encontremos o estado alfa? Coeficiente C alfa, módulo dele ao quadrado. Então, veja lá, o coeficiente que acompanha esse autoestado alfa é 3/5. Portanto, teremos módulo de 3/5 ao quadrado. Como 3/5 é real, o módulo de 3/5 é 3/5. E isso dá, então, ao quadrado, 9/25, ou seja, 0,36. Em termos percentuais, como usualmente fazemos com probabilidades, a probabilidade, então, de que a nuvem eletrônica, no instante em que essa molécula foi preparada por aqueles físicos experimentais, será, então, de 36% de encontrarmos a nuvem vinculada ao núcleo número 1. Da mesma maneira, procuramos agora a probabilidade de que a nuvem eletrônica esteja vinculada ao núcleo 2. Isso seria, então, módulo do coeficiente beta, que acompanha o autoestado beta, ao quadrado. E esse coeficiente é 4/5, também real e positivo. Portanto, teríamos
4 quintos módulo ao quadrado. Módulo de 4 quintos ao quadrado, 16 sobre 25. E isso resulta em 0,64. Portanto, a probabilidade de encontrarmos a nuvem eletrônica vinculada ao núcleo 2, ou seja, autoestado beta, é, nesse caso, igual aproximadamente a 64%. Veja que as duas probabilidades somadas resultam naturalmente em 100%. Exatamente porque só existem duas possibilidades, duas condições físicas aceitáveis nesse modelo que criamos. A nuvem eletrônica poder ser encontrada vinculada a um núcleo ou a outro. Então, a soma das probabilidades tem que ser 100%. Viu aí? Portanto, a primeira parte do quarto postulado nos permite fazer previsões quanto a aspectos detectáveis, mensuráveis de um sistema quântico. Vejamos agora uma segunda questão que também formulamos lá na aula introdutória. Veja aí. Se os 1000 físicos que prepararam cada um uma molécula de H2+, naquele estado S0 que nós acabamos de tratar, medirem a energia de suas moléculas, cada um dos físicos medir por algum processo experimental adequado a energia de sua molécula, que valores eles poderão encontrar? Qual será a distribuição estatística desses valores? Muito bem, parte dessa pergunta nós já respondemos com o terceiro postulado. Lembra-se? Veja lá. Pelo terceiro postulado, nós já sabemos que os únicos valores expectáveis, ou seja, que podemos esperar fisicamente encontrar num processo de medição, nesse caso, da energia do sistema, serão sempre quem? Os autovalores do operador correspondente. Associada à medida de energia do sistema, sempre temos o Hamiltoniano, o operador Hamiltoniano. E da aula passada nós sabemos, para essa molécula, para o modelo que estamos utilizando, os autovalores que nós encontramos para o Hamiltoniano, que foi modelizado, 4 é 0 ou 2 é 0. Portanto, alguns dos 1000 físicos encontrarão o resultado 4 é 0 para a energia da molécula. Outra parte encontrará 2 é 0. Interessante agora é saber exatamente como se dá a distribuição estatística dessas medições. Ou seja, quantos dos 1000 físicos, ao medirem a energia de suas moléculas, provavelmente encontrarão 4 é 0. E quantos deles encontrarão, provavelmente, 2 é 0. Para isso, então, temos que procurar agora os autovetores normalizados do operador hamiltoniano. Exatamente porque, como vimos lá na expressão número 3, agora não temos mais os coeficientes explícitos, como tínhamos em relação ao tratamento da nuvem eletrônica. O estado S0 está dado em termos de alfa e beta, que são os autoestados da nuvem eletrônica vinculada ao núcleo 1 ou ao 2. Agora estamos querendo valores e probabilidades ligados à energia. Portanto, precisamos dos coeficientes do vetor S escrito na base dos autovetores do operador H. Então, o primeiro passo é encontrarmos os autovetores do operador hamiltoniano. Vamos lembrar? Lembre-se lá, então. A equação geral que relaciona autovalores e autovetores, aqui para o nosso problema atual, em que o operador é o hamiltoniano, pode ser expresso dessa maneira. Operador hamiltoniano atuando em um autovetor é igual a lambda, autovalor, vezes o autovetor que eu estou designando por EN. Como resolvemos para encontrarmos os EN? Lembra-se? Podemos escrever que lambda N é o mesmo, já fizemos isso, vamos recordar, vezes a matriz identidade do nosso espaço vetorial que estamos trabalhando, de ordem N, vezes o ket N. Transpondo para o primeiro membro, podemos escrever que operador H menos lambda N vezes o autovetor
é igual ao vetor nulo desse espaço vetorial. Isso já fizemos lá no nosso curso de revisão de álgebra linear. Recordando mais? Desenvolvendo, então, a diferença entre a matriz H e a matriz lambda e N, lembra-se que o nosso hamiltoniano tinha as entradas 3 é 0, é 0, é 0 e 3 é 0. A matriz identidade, nesse caso, nosso espaço tem dimensão 2, é a matriz identidade de ordem 2. 1, 0, 0, 1. Efetuando-se, então, essa diferença, obtemos a matriz 3 é 0 menos lambda, é 0, 3 é 0 menos lambda. Vezes o nosso autovetor que queremos encontrar. Vamos designar as suas entradas de K1 e K2. Então, o processo agora é encontrarmos K1 e K2. O vetor nulo desse espaço tem entradas 0, 0. Se lembra desse processo? Isso vai nos levar a um sistema S, nesse caso de duas equações. E é um sistema homogêneo, que você poderá resolver, por exemplo, por escalonamento. Ou, nesse caso, como em geral a segunda equação é redundante, utilizando apenas a primeira. Para isso, então, basta substituir o valor de lambda. Lembra que são dois autovalores nesse caso. O nosso hamiltoniano H tem autovalores lambda iguais a 4 é 0 e 2 é 0. Então, para encontrarmos o primeiro autovetor, substituímos aqui o primeiro autovalor, 4 é 0, e resolvemos o nosso sistema S. Em seguida, o mesmo fazemos para lambda igual a 2 é 0. Esse é o processo, como você deve se lembrar da nossa revisão. Desse modo, então, resolvendo-se o sistema S para os autovalores 4 é 0 e 2 é 0, encontraremos que o primeiro autovetor associado, então, ao autovalor 4 é 0 pode ser escrito como E1 igual a 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Veja que este autovetor já está normalizado. A norma desse autovetor, como você pode conferir, é exatamente 1. Para 2 é 0, encontramos, resolvendo o sistema S, que o autovetor correspondente, E2, é 1 sobre raiz de 2 menos 1, 1. Portanto, com esses autovetores agora, podemos calcular as probabilidades de encontrarmos os valores 4 é 0 ou 2 é 0 numa medição de energia do sistema. Para isso, usamos, então, as relações 3 e 4 que apresentamos no enunciado da primeira parte do quarto postulado. Veja lá novamente. Probabilidade de encontrarmos o alto valor Qn é exatamente o módulo do coeficiente Cn ao quadrado. E o nosso coeficiente Cn, caso nós não o conheçamos explicitamente, que é essa situação agora, pode ser calculado através do produto interno E1S0 e E2S0. Exatamente os dois autovetores do operador que estamos analisando, nesse caso do hamiltoniano. E a probabilidade será o módulo desse produto interno braquete ao quadrado, ou seja, o coeficiente Cn. Caso o tenhamos, usamos diretamente, como foi feito lá na primeira parte, para a probabilidade de encontrarmos a nuvem eletrônica. Nós já tínhamos os coeficientes Cn dados. E nesse caso agora, como nós não temos os coeficientes explicitamente, é preciso utilizar a sua relação como produto braquete dos vetores da base, nesse caso são os autovetores do hamiltoniano, vezes o estado S0 em que estamos efetuando a medição. Portanto, com esses dados, veja lá, a nossa probabilidade será o módulo do coeficiente C4 é 0 ao quadrado, que é E1S0 módulo ao quadrado. Lembrando, então, vamos fazer isso primeiramente para o autovetor E1. O nosso estado S0, lembra lá? 3 quintos alfa mais 4 quintos beta. Alfa e beta, como foi definido lá no problema introdutório, serão representados por um 0 e 0,1, como já vimos. Portanto, podemos expressar o nosso ket S0, estado inicial do sistema,
de forma explícita matricialmente, como sendo 1/5 colocado em evidência, 3, 4. 3 vezes 1 mais 4 vezes 0, 3. 3 vezes 0 mais 4 vezes 1, 4. Portanto, S0 é 1/5, 3, 4. E desse modo, podemos agora calcular diretamente o produto E1S0, que é o coeficiente relativo ao alto valor 4E0. Veja lá. Teremos, então, E1S0, braquete, será 1 sobre raiz de 2. O Bra correspondente ao ket E1 é 1 sobre raiz de 2, complexo conjugado dele, por ser real, é ele mesmo. 1 transposta 1. Como as entradas são reais, os coeficientes, os complexos conjugados, são os próprios valores que temos, 1 e 1. Vezes o nosso ket S0, que é 1/5, 3, 4. Efetuando-se esse produto, veja lá, teremos então 1 vezes 1 sobre 5 raiz de 2, podemos colocar à esquerda. Produto 1 vezes 3, 4. Resultará, veja lá, 1 sobre 5 raiz de 2, linha coluna, 1 vezes 3 mais 1 vezes 4. E isso resulta em E1S0, produto braquete, que é o coeficiente que nos dará a probabilidade de encontrarmos como resultado da medição o valor de energia 4E0, isso corresponde a 7 sobre 5 raiz de 2. Portanto, basta agora substituirmos o módulo ao quadrado de 7 sobre 5 raiz de 2 para encontrarmos a probabilidade da medição de energia resultar em 4E0. Veja lá adiante. Portanto, probabilidade de 4E0, resultado da medição de energia sendo 4E0, será então o módulo quadrado de E1S0, módulo quadrado de 7 sobre 5 raiz de 2. Note que 7 sobre 5 raiz de 2 é real, portanto, o módulo é o próprio 7 sobre 5 raiz de 2. Ao quadrado resulta em 49 sobre 50. Em termos percentuais, teremos 49 sobre 50, 0,98. E isso é, portanto, 98%. Então, veja que a probabilidade de que parte daqueles físicos encontrem, como resultado da medição da energia de suas moléculas, o valor 4E0 é de 98%. E agora poderíamos querer, então, a probabilidade de que aqueles físicos, parte deles, encontrem como resultado o outro alto valor, 2E0. Como fazer? A princípio, poderíamos fazer a probabilidade do mesmo modo que fizemos para 4E0. Ou seja, probabilidade para obtermos o resultado 2E0 seria o módulo do coeficiente da expansão relativa a 2E0 ao quadrado. Como nós não temos esse valor explicitamente, teremos que fazer como antes. Nesse caso, agora, será o produto. O braquete é 2S0. Uma vez que o alto vetor é 2, é o correspondente ao alto valor 2E0. E desenvolver como fizemos há pouco para a probabilidade de 4E0. Mas, evidentemente, nesse caso, como são apenas dois autovalores, podemos fazer de modo direto, usando o fato de que a soma das duas probabilidades, como são apenas estes os únicos resultados fisicamente permitidos pelo terceiro postulado, o total dessas duas possibilidades, duas probabilidades, tem que ser 1, ou seja, 100%. Então, de modo direto, podemos obter probabilidade da medição resultar em 2E0 será 1 menos a probabilidade de resultar em 4E0, ou seja, 1 menos 49 sobre 50. E isso resulta em 1/50, ou seja, 0,02. De modo que a probabilidade
de medição resultar em 2 é 0 para o valor da energia do sistema, será, como razoavelmente poderíamos esperar, 2%. Vejamos agora a segunda parte do nosso quarto postulado. Essa segunda parte vai tratar de uma ideia chamada valor esperado, que usualmente, de modo muito simples, porém que pode trazer alguma confusão, costuma se chamar também de valor médio do observável Q, medido nesse estado S. O valor médio das medições efetuadas por aqueles 1000 físicos, dentro da hipótese do nosso problema. Como saber a média de todas aquelas medidas? Nesse caso, usaremos de modo geral a relação número 5. Vamos representar o valor médio, valor esperado do nosso observável Q, como sendo Q barra. Isso vai indicar para nós valor esperado ou valor médio. Será exatamente o produto SQS. Note que S é o estado do sistema em que nós estamos efetuando a medição, e Q é o operador associado ao observável que está sendo medido. Nesse caso, para o problema que estamos resolvendo, nós conhecemos o estado inicial, acabamos de expressá-lo. O estado da nossa molécula de H2+, em que está sendo feita a medição de energia, é 1/534, aqui representado de maneira matricialmente explícita. Desse modo, podemos colocar o fator 5 na expressão matricial de S0 e o Bra S0, que necessitaremos para fazer o produto dado pela relação 5, será, então, a transposta conjugada de 3/5, 4/5, que resulta, uma vez que as entradas são reais, em linha 3/5, 4/5. Portanto, agora, qual é o valor esperado que nós poderemos verificar para o observável energia, que é o que nos interessa? Então, a relação número 5, aplicada para o nosso problema específico, será valor esperado da energia será E barra. Veja que sempre barra indica o valor esperado ou valor médio das medições daquele observável. Nesse caso, energia. Então, será o produto SQS. Nesse caso, será S0, porque estamos supondo a medição feita no instante que as moléculas são preparadas. Estado inicial. Então, é Bra S0, o operador referente ao observável que estamos medindo é energia, portanto, o operador é hamiltoniano, vezes o próprio estado S. A relação número 5, traduzida aqui para os elementos do nosso problema concreto. E temos todos eles, veja lá. O Bra S0, o hamiltoniano H já conhecemos, e o Ket S0, naturalmente, também já é conhecido. Substituindo a expressão matricial desses elementos, teremos lá Bra S0, linha 3/5 e 4/5. O nosso hamiltoniano H, 3 é 0, é 0, é 0, 3 é 0. E o Ket S0, então, é 3/5 e 4/5. Desse produto matricial resultará o valor esperado para a energia nas medições dos 1000 físicos. Então, colocando o fator 1/5 à esquerda, 1/5 presente na expressão do Bra e do Ket, teremos então 1/5 vezes 1/5, 3/4, o nosso operador hamiltoniano, expresso por sua matriz, vezes 3/4. Nesse caso, então, teremos lá, veja, linha coluna. Então, 3/4, 3 é 0, é 0. Resulta em 9 é 0 mais 4 é 0. Primeiro elemento. Linha coluna, 3/4 vezes é 0, 3 é 0. Resulta em 3 é 0 mais 12 é 0. Vezes o nosso Ket S0, que aqui permaneceu por enquanto na forma original. Teremos, então, energia, valor esperado, 1/25, 9 é 0 mais 4 é 0, 13 é 0. 3 é 0 mais 12 é 0, 15 é 0, vezes o Ket S0, 3/4. Novamente, linha coluna. E isso resulta em, veja, 1/25, teremos então
13 é 0 vezes 3, 39 é 0. 15 é 0 vezes 4, 60 é 0. E desse modo, a nossa energia, valor esperado, 39 mais 60, 99 é 0 sobre 25. Ou seja, o valor médio das medições realizadas pelos biofísicos será 3,96 é 0. Observe, naturalmente, que é um valor entre os dois possíveis. 2 é 0 é o menor e 4 é 0 é o maior valor possível dentro daquelas medições. Ou seja, 98% dos físicos vão medir 4 é 0, como vimos, e 2% vão medir 2 é 0. A média de todas essas medidas resulta em 3,96 é 0. Esse é o significado do chamado valor esperado de uma determinada grandeza de um observável. Agora, dois complementos muito importantes. O primeiro é exatamente esse que eu acabei de destacar. Podemos obter diretamente o valor esperado caso nós conheçamos os autovalores discretos, os QN. Lembra-se, no caso da nossa molécula, nós conhecemos. Um é 4 é 0 e outro é 2 é 0. E caso também conheçamos as respectivas probabilidades PN, que também já conhecemos. Então veja como ficaria. Nesse caso, para calcularmos diretamente o valor esperado, o valor médio das medições Q barra do observável Q, basta que somemos, somatório, o produto das probabilidades pelos autovalores correspondentes. Probabilidade do primeiro alto valor vezes o primeiro alto valor, mais probabilidade do segundo vezes o segundo, e assim sucessivamente, quantos forem os autovalores do sistema. Nesse caso, nós só temos 2. Então, seria exatamente somatório do produto da primeira probabilidade, 4 é 0, vezes o valor 4 é 0, mais probabilidade 2 é 0, vezes o alto valor 2 é 0. Ou então, caso não tenhamos as probabilidades explícitas, lembra-se, elas correspondem ao módulo dos coeficientes Cn ao quadrado. Ou uma relação ou outra dentro da expressão número 6 nos dará diretamente o valor esperado. Vejamos, vamos conferir? Então, veja lá. Nesse caso, então, o valor esperado para a energia do sistema, valor médio das medições realizadas sobre todos os sistemas pelos biofísicos, somatório de Pn é N. Veja que estamos tratando de energia do sistema. E conhecemos as probabilidades, lembra-se? Conhecemos a probabilidade da medição 4 é 0, vezes o alto valor 4 é 0, mais a probabilidade 2 é 0, vezes o respectivo alto valor 2 é 0. Substituindo, observe, veja lá. Qual a probabilidade do resultado da medição ser 4 é 0? Vimos que era 98%, ou em termos decimais, 0,98, vezes 4 é 0, mais probabilidade de obtenção do resultado 2 é 0, 0,02, 2%, vezes o alto valor 2 é 0. E isso resulta em 0,98 vezes 4 é 3,92, é 0. 2 vezes 0,2 é exatamente 0,04, é 0. Portanto, efetuando-se a soma, obtemos, como antes, naturalmente, que o valor esperado, o valor médio de todas as medições feitas naqueles sistemas, nas moléculas H2+, idênticas pelos biofísicos, resulta em 3,96 é 0. Viu aí? Observe que é um método muito mais direto que aquele primeiro que nós usamos. Então, são duas maneiras alternativas que temos dentro do quarto postulado para encontrarmos o valor esperado ou valor médio de um determinado observável. Quanto a isso, o segundo complemento muitíssimo importante. Lembre-se sempre, é algo que em geral gera confusão.
O valor esperado é a média das medidas repetidas em um conjunto de sistemas preparados de maneira idêntica, não a média de medições repetidas em um mesmo sistema. Então, observe, na situação que nós criamos, 1.000 físicos, num determinado instante, medem a energia, cada qual de sua molécula. Então, veja lá, média das medidas repetidas em um conjunto de sistemas preparados de maneira idêntica. Todas as moléculas inicialmente se encontravam no mesmo estado S0. A um comando, todos os físicos fizeram a medição de sua respectiva molécula. Então, temos 1.000 resultados de medidas feitas em um conjunto de sistemas, as moléculas de H2+, todas preparadas de maneira idêntica. Não é a média das medições feitas por apenas um físico, repetidas medições de uma mesma molécula, ou seja, de um mesmo sistema. Então, essa diferença é extremamente importante. Muito bem, pessoal. Então é isso por hoje. Mas não se esqueça, agora é hora de deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!